Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui. Nós vamos falar então sobre a formação das 13 colônias, nós vamos falar sobre a colonização dessas 13 colônias, nós vamos falar sobre a independência dessas 13 colônias e, obviamente, a formação dos Estados Unidos da América, tá? Então vamos lá. É óbvio que para começar a falar sobre a colonização desse território, nós temos que falar quem estava lá antes disso, né? Os nativos americanos, ou melhor dizendo, os nativos norte-americanos, como por exemplo os Cherokees e os Apalaches, tá? que ocupavam regiões diversas ali nesse território, algumas regiões frias, outras mais quentes, e era justamente esses caras que moravam em regiões mais frias que atacavam as pessoas que moravam em regiões mais quentes, que era uma questão de sobrevivência, até porque eles eram caçadores e coletores. Então esse conflito diário pela sobrevivência entre as tribos fazia com que muitos desses caras aqui, tá certo? Acabassem morrendo e tal. Mas nada parecido com o que vai acontecer quando estes nativos norte-americanos entrarem em contato com os europeus, certo? Tranquilo? Mas vamos lá. Aí haverá um massacre desses caras, assim como houve em toda a América, né? Os nativos americanos, agora lá do norte até o sul, foram dizimados pelos europeus, tá? Bom, falando propriamente da formação das 13 colônias. As 13 colônias que foram colonizadas pela Inglaterra, lá no ano de 1607, pela London Company, esses caras chegaram e começaram a estabelecer as bases aqui. Porém, em 1620 é que houve a colonização de fato, o povoamento destes territórios, com aqueles caras que ficaram conhecidos como os pais peregrinos, que nada mais são do que ingleses puritanos fugidos da Inglaterra por conta da Revolução Puritana. Então eles se estabelecem aqui, formam bases aqui, criam então raízes e aqui eles vão ficar pelo resto da vida. Por isso pais peregrinos, porque foram os primeiros, tá, a chegarem. As 13 colônias, elas estarão divididas em 3 partes. A parte do norte, a parte do centro e a parte do sul. Porém, a organização não é em 3, mas sim em 2. Porque o norte e o centro são ou possuem características semelhantes, possuem características idênticas. Então, a organização das 13 colônias, aí é só 2. Centro, norte e sul. Vamos às características. No centro e no norte, estabelece-se então um clima temperado, um clima mais ameno, tá certo? Desculpa. Com estações do ano bem definidas e etc. A agricultura é de subsistência, o trabalho é familiar ou com servidão temporária. Então esses caras não são muito ligados à escravidão. Guarde essa informação aí, tá? É também a região do norte e do centro que promove o comércio triangular. Compram então mercadorias nas Antilhas, compram então cana de açúcar nas Antilhas, transformam essa cana de açúcar em rum, vendem na África. Na África eles pegam escravos, vendem nas Antilhas para comprar mais cana, para transformar em mais rum, para conseguir mais escravo, para vender para as Antilhas, para comprar mais cana e assim sucessivamente. Por isso que é triangular. Porque ela passa pela América Central, pelas Antilhas, vai para as 13 colônias e depois vai para a África, fechando então esse triângulo, certo? Por isso que é triangular, tem 3 bases. Já no sul, o clima era tropical, eles eram favoráveis ao trabalho escravo. A organização da parte do sul era como aqui nas colônias de exploração, com o sistema plantation, monocultura, mão de obra escrava e
Monocultura, mão de obra escrava e muita terra, tá certo? E são os latifúndios, então, certo? O que acontece? Então, há diferenças gritantes entre esses tipos de organização. E esse tipo de organização vai refletir lá na frente na Guerra de Secessão, porque desde a sua origem eles são diferentes, certo? Mas vamos lá, até lá tem muito chão ainda. Bom, ingleses e franceses começaram a disputar os territórios da América do Norte, até porque os franceses começam a dominar onde hoje seria o Canadá e a Inglaterra, onde hoje é os Estados Unidos, tá? Então, aquele meio, essa fronteira começa a ser disputada entre essas duas potências, o que gera a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, então, leva muitos recursos ingleses e franceses. Quem sai perdendo é a França. Quem sai ganhando, obviamente, são os ingleses. Porém, isso custou muito caro. A Inglaterra, então, tinha uma dívida muito grande e ela tinha que tirar dinheiro de algum lugar. Por isso, então, ela vai criar uma série de medidas, uma série de leis sobre as 13 colônias para tentar arrecadar o maior número de verba possível para acabar com a sua dívida. Dentre as várias medidas, destacam-se a lei do açúcar, que começa a limitar o comércio triangular, falando que açúcar agora só pode ser comercializado das Antilhas Inglesas. Então, os colonos só podem comprar açúcar dos ingleses, o que vai aumentar o preço do açúcar, o que vai prejudicar o comércio triangular. Mas até aí, eles aceitaram, eles toleraram, certo? Depois disso, veio a lei do selo. A lei do selo funcionava como uma espécie de censura a esses colonos. Esses colonos, então, para publicar uma revista, um jornal, um folhetim, qualquer coisa, tinha que ser aprovado pelos ingleses. Tinha que ganhar, então, o selo real. Se não tivesse o selo, não poderia circular. Ou seja, isso é censura. Eu proíbo algo de circular. Então, obviamente, tudo aquilo que falava mal da Inglaterra, ou dos ingleses, ou das medidas promovidas pelos ingleses, era censurado. E tudo aquilo que não tinha, muito a ver com os ingleses, eles liberavam, tá? Mas, ainda assim, eles toleraram. Na lei do chá, quando eles monopolizaram o chá, o comércio de chá agora só pode ser feito pelos ingleses, aí começou uma insatisfação maior. Por quê? Haverá então a festa no porto de Boston, quando os colonos jogarão um carregamento de chá no mar, um carregamento inglês de chá no mar, e esses ingleses então vão descobrir que foram os colonos que, vestidos de índios, jogaram esse chá no mar e vão começar a pressionar esses colonos com aquilo que ficou conhecido como as leis intoleráveis, que, como o próprio nome diz, são intoleráveis. Eles não vão suportar esse tipo de lei. Então, logo, eles vão se reunir, os representantes das 13 colônias irão se reunir no Congresso da Filadélfia, no primeiro Congresso da Filadélfia, e vão estabelecer um boicote. Não vamos comprar nenhum produto inglês, porque assim pode ser que eles voltem atrás nas leis intoleráveis. Não deu certo, tá? Aliás, os ingleses invadiram os territórios dos colonos, tentaram pegar as armas dos colonos, e aí, sobre essa disputa, há o segundo Congresso da Filadélfia, e ali eles decidem assinar a Declaração de Independência, escrita, elaborada pelo Thomas Jefferson, o Benjamin Franklin e
o John Adams, que são conhecidos como os pais fundadores, porque foram eles que criaram a Declaração de Independência. O Thomas Jefferson também vai criar, junto com outros teóricos iluministas e etc, etc, vão criar a Constituição norte-americana, tá? Mas isso aí também é coisa lá para frente. Os ingleses, eles não aceitaram muito bem a Declaração de Independência, até porque eu estou perdendo uma colônia, eu estou perdendo dinheiro. Então esses caras vão entrar em guerra. Os colonos, liderados por George Washington e auxiliados pelos franceses, vão contar com diversas dificuldades inglesas para trazer suprimentos, para trazer armas, para trazer coisas para cá, para a América, e vão vencer a guerra de independência e vão estabelecer agora, de fato, a formação dos Estados Unidos da América. Certo? Tranquilo? Maravilha? Tudo certo, nada resolvido? Tudo certo, nada resolvido? Então...